Olha só, você chegou a ler isso, Fábio? Eutanásia, jovem com problemas psiquiátricos conseguiu a ajuda dos médicos para morrer. Isso foi em 2018, tá? Na Holanda. Foi até noticiado pela BBC News. É, Isso e depois passa o outro. E também, novamente, agora, em Holanda, já agora 2024, em 2024. maio, novamente autoriza eutanásia em mulheres de 29 anos por sofrimento mental. Eu fico muito preocupada porque, assim, porque disseram assim, mas elas tentaram tudo, não podia. Esse tentar tudo Subjetivo. é muito subjetivo, porque, assim, eu vejo gente que, enquanto eu trabalhei e a gente não tinha, por exemplo, o recurso da estimulação magnética, que é fantástico para tirar de uma depressão, a gente tinha horas que falava, meu Deus, o que que eu faço? Né? E mesmo assim a gente não desistia, a gente ia tentando. Hoje que a gente tem a neuromodulação, tanto a corrente contínua, quanto a estimulação magnética, quanto a manutenção de neurofeedback, nossa, veio um complemento para a gente, dá uma segurança da gente saber que tem espaço para, se alguma coisa acontecer, agir de maneira efetiva. E eu fico pensando, se essas mulheres, não estou afirmando, são borders e elas passaram, porque teve uma matéria que falou assim, mas elas tinham 10 anos de sofrimento. Se é uma personalidade borderline que não está estável, vai ter até muito mais de sofrimento. Muito Você vai mais ter de 10 anos, cronicamente. com certeza. E aí a justiça autorizando a eutanásia. É muito perigoso isso, né? Demais, demais. Olha, e a minha opinião disso aqui é muito clara, assim, eu sou Uhum. totalmente contra, eu acho que não deve, essa entrega, eu acho que ela não deve ser feita, ainda mais da nossa parte médica, né, eu acho que a gente tem que fazer o máximo para o paciente viver o melhor possível, ter uma melhor qualidade de vida possível. Médico não entende de morte, a gente quer Pois entender é. de Quer vida, vida. né? Exatamente. Então eu acho que assim, é claro, não tirando a legitimação do sofrimento dessas pessoas, Não, sim, é que muito é difícil, sofrimento, não tenha dúvida que é. com A certeza. dor é grande. Mas eu acho que a interrupção da vida nunca é uma opção. Assim, pelo menos pra mim, na minha opinião, não deve ser, né? Uhum. Eu acho que, às vezes, essas pessoas tentaram de tudo, mas dentro da realidade delas. Né? Como você Exatamente. disse. Às vezes, em uma realidade diferente, em um momento diferente, isso pode atenuar. Até como a gente vê aqui, 29 anos. A gente vê que nos estudos que por volta dessa idade, né, 29, 30, ou depois dos 38, 40, isso tende a dar uma estabilizada também. Até pela... Exatamente, Dá uma a idade controlada, melhora. Isso, a idade O melhora. tempo é o senhor E ali de você tudo diz, ali. ela convivia, né, Soraya, com depressão crônica, ansiedade, transtorno de personalidade, não fala, mas provavelmente, borderline, transtorno do espectro autista. Tentou diversos tratamentos por 10 anos, mas continuou sentindo-se suicida. Eu acho, assim, que é uma porta muito, muito difícil que a gente está abrindo. Eu acho que a gente tem que abrir porta de novos tratamentos, seja no Novas CAPS, possibilidades. né? Tipo assim, eu acho que o dia que o CAPS entender e o governo entender que a estimulação magnética sai muito mais barato do que comprar quilos de medicamentos, É verdade. entendeu? É uma opção muito boa, né? Custo-benefício é uma opção maravilhosa, não é só boa, entendeu? Como também tem a corrente contínua, que é muito mais simples, né? Que também são respostas assim muito rápidas muito rápida. a esse paciente. E o border reage bem. Vamos dizer aí Pela que hipersensibilidade, ele também tem uma sensibilidade de resposta. há 13 anos, né? Há 13 anos mais ou menos, eu não sei o que é internar um paciente. Porque a estimulação ajuda muito. Tá muito bem. Sabe, chegar paciente, tanto num grau de depressão, como numa crise grande, você tirar ele em uma semana, sabe, assim, no máximo 10 dias, você está vendo uma resposta. Tanto a família falando, Exatamente. como o próprio paciente trazendo. No primeiro momento, às vezes, você está ali, às vezes tem que estar segurando a cabecinha dele para fazer a estimulação ou a corrente contínua, né? para adequar. E assim, 10 dias depois você já está vendo, ele tem um interesse, vê um brilho, uma corzinha nos olhos. Eu acho que
É muito perigoso. É muito perigoso isso. né? Talvez, em vez de abrir esse viés de pensamento disso, abrir um viés para que a gente melhore tanto o acesso, né, público, Exatamente. como o poder de compra das pessoas que acabam optando pelo serviço particular. Né? Aham. Então, eu acho que ambos são situações que exigem de uma parte econômica e também política, aí, que a gente Com certeza. acaba não tendo muito controle sobre, né? Mas eu acho que isso seria mais esse caminho, e não este caminho, Exatamente. né? Por mais que seja muito legítimo o sofrimento dessas pessoas e que eu entenda, porque elas acabam querendo procurar coisas desse tipo. Mas é muito perigoso, ainda mais eu vi algumas páginas realmente Dá postando poder isso. de decisão nessa hora é muito perigoso. Imagina impulsiva na hora Na da impulsividade. impulsividade, Já da ela vai falar impulsividade mesmo. vai falar e vai Claro. assinar qualquer papel. Com certeza. Entendeu? Com certeza mesmo. E depois. Vem um arrependimento, mas É muito Eu perigoso. acho Às que vezes nem assim, consegue fica como ter. se fosse, eu já vi discurso, mas ela tem o direito. Sim, mas o direito de pensar quando estiver lúcida. não dentro E de bem, uma crise. Ela tem o direito de estar lúcida para optar. Exato. Porque aí não é Exatamente. opção, é desespero. É desespero, né? Sim. Né? Eu acho que isso é bem complicado, ainda mais do jeito que tem muita gente divulgando isso, romantizando Exatamente. em alguns momentos, né? Exatamente. Então, isso eu acho muito perigoso mesmo. Também acho. Super importante ter trazido isso, viu? E você vê que ali fala de um transtorno de personalidade, no outro também não diz, mas Pensamento existe essa obsessivo que possibilidade. fica. Exatamente. O outro, Bruno. Fatores específicos associados ao aumento do risco de suicídio no transtorno de personalidade borderline. Vamos lá, o que você tem a dizer pra gente? Fatores de risco. Impulsividade, eu acho que seria o maior, né? Impulsividade e eu acho que é uma falta de apoio também, né? Uma falta de rede de apoio. Acho que isso é fundamental também. Tem muita gente que é sozinha, né, no transtorno. E eu falo para os pacientes, escolhe 3 pessoas que mais se aproximam de entender o que você está passando e fala que em alguns momentos você vai precisar desse apoio, em algumas crises você vai tomar algumas decisões ali impulsivamente que precisa que alguém, né, esteja próximo, né? Então, essa rede de apoio, suicídio e drogas, né? O uso de drogas também, álcool e drogas aqui aumenta muito a chance da impulsividade de acontecer uma tragédia. Com certeza. Aumenta para todo mundo, Pra né? todo mundo, Mas pro border isso fica bem mais muito evidente. maior.